Se você está ouvindo estas palavras agora, não é por acaso. Há encontros que acontecem no silêncio do destino, como se uma força invisível tivesse decidido que este instante precisava existir. Sinta o peso disso. Você e eu, aqui, diante de uma fronteira invisível que separa a vida que você vive hoje daquela que você ainda não ousou tocar. O que está prestes a ouvir não é um conjunto de frases bonitas para enfeitar a mente. É um chamado. Um chamado que atravessa a pele, que respira dentro do seu peito, que se infiltra onde as suas certezas começam a rachar. Talvez você tenha passado anos buscando respostas, em livros, cursos, meditações, orações, e, no entanto, uma parte de você ainda se sente presa, como se houvesse uma parede transparente entre você e a vida que deseja. Você vê, mas não toca. Sabe que existe, mas não a habita. Essa barreira, quase sempre, não é feita de pedra ou aço. É feita de algo muito mais sutil e traiçoeiro. Hábitos, crenças silenciosas, padrões herdados, escolhas adiadas. É o peso invisível que você carrega nos ombros sem perceber. E, no entanto, Gurdjieff dizia que o homem não é livre, ele é uma máquina até que comece a despertar. Talvez seja exatamente isso que está acontecendo agora. Uma fissura no automático, um lampejo que te obriga a parar e perguntar: até quando? Prosperidade. Essa palavra já foi usada demais, distorcida demais, vendida como promessa barata ou como um prêmio distante que poucos merecem. Mas e se eu te disser que prosperar não é uma loteria, nem um golpe de sorte, e sim uma lei inscrita no tecido da própria vida? Olhe ao redor. Um rio não pede permissão para seguir seu curso. Uma semente não se desculpa por romper a terra. Um bebê não hesita em crescer. Tudo o que vive tende a expandir. A natureza não conhece o conceito de estagnação. Quando algo para de se mover, começa a morrer. Então, por que nós, que nos chamamos seres conscientes, nos conformamos com a paralisia? Talvez porque confundimos movimento com progresso. Nos agitamos muito, corremos de um lado para o outro, mas não avançamos para lugar algum. A vida se torna um labirinto de repetições e acordamos todos os dias para reviver a mesma cena com novos disfarces. Você pode ter acumulado conhecimentos, aprendido técnicas, repetido afirmações, pode até sentir, de tempos em tempos, um lampejo de esperança. Mas por que essa energia se dissipa tão rápido? Por que a realidade parece mais lenta, mais densa, como se não respondesse à altura dos seus esforços internos? A resposta, talvez, esteja no que Gurdjieff chamaria de trabalho consciente. Não basta sonhar, é preciso estar acordado enquanto se sonha. Prosperidade não é uma ideia que você carrega na mente. É um estado de ser que exige alinhamento integral. Crenças, emoções, comunicação e ação. 4 pilares como as pernas de uma mesa. Retire uma e tudo desmorona. Agora, permita-me te perguntar algo que talvez incomode. Quando foi a última vez que você se moveu de verdade, não por impulso, não por obrigação, mas guiado por uma convicção profunda que te atravessou como uma ordem incontestável? Quando foi a última vez que a sua ação nasceu de um silêncio lúcido, daquele tipo que só surge quando a mente cansa de gritar e, enfim, escuta? Porque é nesse ponto, nesse espaço quase invisível, que a vida começa a mudar. Mas antes que você pense que estou falando de misticismo vazio, olhe para a estrutura disso. O que você acredita molda o que você sente. O que você sente define como você se comunica com o mundo e consigo mesmo. E a forma como você se comunica determina a qualidade e a direção das suas ações. É um encadeamento preciso, como engrenagens que giram juntas. Se uma trava, todas travam. E, no entanto, a maioria de nós foca apenas em um ponto, a mente, como se o resto fosse irrelevante. Fazemos cursos para reprogramar pensamentos,
Mas esquecemos que um pensamento não encarnado na ação é apenas um fantasma bem intencionado. É aqui que a tensão começa a crescer. Porque você percebe, talvez pela primeira vez, que não é o universo que está te negando prosperidade. É você que está sustentando uma estrutura incompleta, esperando que ela funcione como uma ponte inteira. É como tentar atravessar um rio com 3 tábuas soltas. E aqui entra um dilema que Gurdjieff conhecia bem. A maioria das pessoas não quer de fato acordar. Quer continuar sonhando, mas sonhando que está acordada. E acordar dói. Acordar exige um choque. Talvez este momento seja o seu. Então eu te pergunto, até quando você vai se contentar em imaginar o que poderia ser? Até quando vai aceitar que o seu futuro seja um eco pálido das mesmas escolhas que você fez ontem? Não se engane, a vida está sempre em movimento, com ou sem você. Mas existe um tipo de movimento que só você pode iniciar. Aquele que começa dentro e se expande como um rio decidido a encontrar o mar. E esse movimento vai começar agora ou você vai esperar até que seja tarde demais? Você já percebeu como, com o passar dos anos, a vida vai ganhando um peso silencioso? Não é um peso que se mede na balança, mas aquele que se acumula no peito. Aos 35, 40, 50, 60 anos, chega um momento em que a gente olha para trás e percebe que muito do que sonhamos não aconteceu exatamente como imaginamos. Não é que não tenhamos tentado, tentamos, fizemos escolhas, trabalhamos duro, sacrificamos tempo, adiamos desejos e mesmo assim há um vazio que se infiltra, como se algo essencial estivesse faltando. É um silêncio incômodo que aparece nas madrugadas insones, nos minutos solitários depois de um dia cheio, ou naquele instante em que, diante do espelho, nos perguntamos: era isso? É só isso? A vida moderna de 2025 não ajudou em nada. Vivemos cercados por promessas instantâneas, cursos que garantem transformação em 7 dias, aplicativos que prometem felicidade em um clique, vozes na internet dizendo que basta mentalizar para que tudo aconteça. Mas a verdade, nua e crua, é que mentalizar sem agir é como esperar que uma semente plantada no concreto floresça. E é aqui que muitos de nós tropeçam, não por preguiça, mas por acreditarmos que já estamos fazendo o suficiente. Eu conheço pessoas que passam horas consumindo conteúdo sobre autoconhecimento. Leem livros espirituais, assistem palestras, anotam frases motivacionais e, no entanto, vivem presas ao mesmo ciclo. Conhecimento sem prática é como um rio represado. A água pode até estar limpa e abundante, mas sem movimento, apodrece. É por isso que, muitas vezes, depois de anos de busca, ainda sentimos estagnação. George Gurdjieff alertava que saber e não fazer é não saber. E talvez essa seja a verdade mais dura de engolir. Lembro de uma mulher, Clara, de 52 anos. Passou boa parte da vida cuidando dos filhos, da casa do marido. Sempre sonhou em ter seu próprio negócio, algo que fosse só dela. Nos últimos anos, começou a estudar sobre empreendedorismo, desenvolvimento pessoal, energia e prosperidade. Sabia citar leis universais, entendia sobre crenças limitantes, fazia meditações guiadas diariamente. Mas quando a oportunidade real apareceu, um espaço perfeito para abrir o ateliê que sempre quis, ela recuou. Disse que não estava pronta. Passaram-se 2 anos e o espaço agora pertence a outra pessoa. Ela continua estudando, continua esperando o momento certo. E no fundo sabe que o momento certo não existe. Existe o momento em que você decide agir, mesmo com medo. Essa história não é diferente da de tantos homens e mulheres que já vi. Gente que já acumulou experiência, que já sabe o que quer, mas que se perde no labirinto de análises, esperando um sinal claro que nunca virá. E enquanto esperamos, o tempo continua correndo. A vida não nos pede permissão para avançar. Os dias não perguntam se já estamos prontos. Muitas vezes, não agir
Não é resultado de preguiça, mas de um hábito invisível, a inércia emocional. É aquele apego quase inconsciente à rotina conhecida, mesmo que ela não nos faça felizes. É um medo disfarçado de cautela. E o pior é que essa inércia parece confortável no início, mas com o tempo começa a corroer a alma. É como uma casa que você não reforma há décadas. Por fora, ela até parece firme, mas por dentro, as paredes estão úmidas, o encanamento enferrujado, a estrutura enfraquecida. O pilar da ação, no Seca, é exatamente sobre romper essa inércia. E aqui não falo de agir de qualquer forma, mas de agir com intenção. Quantas vezes você fez algo só para dizer a si mesmo que estava se mexendo, quando no fundo sabia que não estava indo na direção certa? É como remar um barco sem bússola. Você até se cansa, mas não chega a lugar algum. Nos anos mais recentes, percebi que muitas pessoas da nossa geração confundem movimento com progresso. A gente se ocupa demais, preenche a agenda até não sobrar espaço para respirar. Mas o resultado, no final, é o mesmo. Não chegamos mais perto do que realmente importa. Trabalhar 10, 12 horas por dia num emprego que drena sua energia e não oferece crescimento não é progresso. É apenas sobrevivência disfarçada de produtividade. Se olharmos para trás, veremos que alguns dos nossos maiores arrependimentos não vêm do que fizemos, mas do que deixamos de fazer. As palavras não ditas, as viagens adiadas, as oportunidades que deixamos escapar por medo, as mudanças que evitamos por comodismo. E quando percebemos, a vida já não nos oferece as mesmas chances. Essa é a realidade que muitos evitam encarar. Há janelas que, se fechadas, não se abrem novamente. Eu não estou dizendo isso para causar medo, mas para trazer à luz algo que o coração já sabe. Cada dia em que você adia uma decisão importante está alimentando o próprio ciclo de estagnação. E não agir também é agir, é escolher permanecer no mesmo lugar. O karma não é apenas o resultado das nossas ações, mas também das nossas omissões. Gurdjieff falava sobre o trabalho interno como algo que exige esforço deliberado, consciente. Ele dizia que não podemos esperar acordar para a vida sem enfrentar resistência, porque a tendência natural do ser humano é dormir, viver no automático. E o automático, para quem já passou dos 35, é um dos maiores inimigos. Quanto mais o tempo passa, mais difícil fica romper o padrão. Não impossível, mas mais difícil. Pense na sua vida agora. Olhe honestamente para os últimos 5 anos. O que mudou? Onde você avançou de verdade? Não estou falando de pequenas vitórias, mas de mudanças que realmente alteraram o curso da sua história. Se a resposta não vier rápido, talvez seja porque, no fundo, você já sabe que não tem se movido como poderia. E é nesse ponto que precisamos fazer uma escolha. Ou continuamos acumulando conhecimento, esperando que um dia ele se transforme em resultado por mágica, ou decidimos colocá-lo em prática, mesmo que de forma imperfeita. Porque a verdade é que a vida não premia os mais preparados, mas os que têm coragem de começar. Há um rio dentro de você. Ele sabe para onde quer ir. Mas se você continuar construindo barragens feitas de medo, dúvida e adiamento, a água vai parar. E quando a água para, ela deixa de ser rio. Você está pronto para derrubar essas barragens? Ou vai passar mais um ano olhando para a correnteza sem se lançar? Você já pensou que a vida que você vive hoje é, em grande parte, o reflexo de ações, ou da ausência delas, que você tomou no passado? Tudo o que você experimenta agora, cada situação, cada pessoa, cada sensação, é o resultado de escolhas feitas em algum momento. Algumas foram conscientes, planejadas, cheias de intenção. Outras aconteceram no piloto automático, quase sem perceber. E talvez seja aí que resida o ponto cego de tantas pessoas. Não agir também é agir. A omissão é uma escolha.
E toda escolha, mesmo silenciosa, constrói um caminho. George Gurdjieff dizia que a maioria das pessoas não vive, apenas espera a morte chegar. É duro ouvir isso, mas quantas vezes você sentiu que estava apenas cumprindo dias, arrastando a existência, sem realmente construir nada de novo? O karma, palavra tantas vezes mal interpretada, significa literalmente ação em sânscrito. Não é uma força mística que pune ou recompensa de forma arbitrária. É a pura mecânica da vida. Cada ação provoca uma reação. Cada movimento, por menor que pareça, gera ondas que se espalham. E o mesmo acontece com a inércia. Quando você deixa de agir, quando escolhe não tomar uma decisão, essa ausência também produz efeitos, e muitas vezes mais profundos do que imagina. O que acontece quando adiamos uma conversa importante? Quando não cuidamos da saúde, mesmo sabendo que deveríamos? Quando não encerramos um ciclo que já terminou? Esses silêncios, essas pausas prolongadas, vão moldando lentamente a paisagem da nossa vida. Será que você tem consciência de quantas oportunidades já deixou passar por não agir? E mais, será que percebe que, enquanto hesitava, o mundo continuava se movendo, as portas se fechando e outras pessoas tomando os lugares que poderiam ter sido seus? Isso não é para gerar culpa, mas para despertar um estado de atenção. Se você olhar para trás agora, vai encontrar momentos em que uma escolha simples poderia ter mudado completamente a sua história. E se você quiser, pode até compartilhar nos comentários qual foi a decisão que você deixou para depois e que hoje teria feito diferente. A questão não é apenas agir, mas agir de forma inspirada. Quantas vezes você já trabalhou duro, se esforçou ao máximo, mas no fundo sabia que estava remando na direção errada? É como investir toda a energia para subir uma escada, apenas para descobrir no topo que ela estava encostada na parede errada. Essa é uma armadilha comum, a de confundir esforço com resultado. Gurdjieff ensinava que a ação verdadeira precisa nascer de um lugar de consciência, de um alinhamento entre o que você pensa, sente e faz. Ações que não passam por esse filtro acabam virando desperdício de energia. E aqui vai uma provocação. O que aconteceria se, a partir de hoje, você agisse apenas quando sentisse esse alinhamento? Isso exigiria de você algo raro, a coragem de parar para ouvir a própria essência antes de se lançar no movimento. No mundo acelerado de 2025, isso parece quase impossível. Estamos constantemente estimulados a agir rápido, a decidir na hora, a responder de imediato. Mas nem toda pressa é produtividade e nem toda demora é perda de tempo. Existe um tempo certo para germinar e outro para florescer. Ainda assim, não podemos cair na armadilha da espera eterna. O silêncio interno deve servir para clarear a direção, não para adiar indefinidamente o passo seguinte. Quantas vezes você já disse, ainda não é o momento, apenas para perceber, anos depois, que estava usando essa frase como desculpa para não enfrentar o medo? Se isso já aconteceu com você, saiba que não está sozinho. Muitas pessoas que chegam até mim confessam que carregam projetos, sonhos e mudanças engavetadas há décadas. Se esse for o seu caso, escreva nos comentários qual é a ação que você vem adiando e que, no fundo, sabe que precisa fazer. E aqui está um ponto que poucos falam. Quando não agimos, damos espaço para que outras forças decidam por nós. É como deixar a porta de casa aberta e esperar que apenas coisas boas entrem. A vida não funciona assim. Se você não ocupa o seu espaço, alguém ou algo ocupará por você, e nem sempre com as melhores intenções. A omissão cria vácuos, e os vácuos atraem qualquer coisa que apareça. Você já percebeu que as pessoas mais realizadas não são, necessariamente, as mais inteligentes ou as mais preparadas? Elas são, na maioria das vezes, aquelas que têm coragem de agir antes de se sentirem completamente prontas. Esperar a perfeição é o mesmo que aceitar a imobilidade.
E a imobilidade, como vimos, é uma escolha. Só que uma escolha com um preço alto, porque a vida não para esperar que você se decida. Então, a grande pergunta que fica é: qual é a ação inspirada que você pode tomar hoje, agora, sem esperar que tudo esteja alinhado? Não estou falando de revoluções gigantescas, mas de passos concretos que, somados, mudam o curso de uma vida. Pode ser uma ligação que você vem evitando, um pedido de desculpas, o início de um plano guardado na gaveta. Pode ser algo simples, mas que represente movimento. O desafio é romper a crença de que mais tarde é uma opção segura. Não é. Mais tarde é apenas outra forma de dizer talvez nunca. E se você puder entender isso hoje, talvez ainda tenha tempo de reconstruir não apenas o caminho à frente, mas também a forma como se coloca diante da vida. Porque no fim, a pergunta não é se você vai agir, mas quando. E cada dia que passa sem essa decisão é um dia a menos para viver a vida que você diz querer. Então qual vai ser? Existe um detalhe silencioso que separa aqueles que prosperam de forma consistente daqueles que, apesar de se esforçarem, vivem andando em círculos. O propósito. Não falo de um propósito romântico, como esses que viram slogans motivacionais, mas de algo tão visceral que, quando você o reconhece, não consegue mais ignorá-lo. É como um fio invisível que puxa sua vida para frente, mesmo nos dias em que tudo parece desabar. Sem ele, qualquer conquista perde o brilho rápido demais, e qualquer obstáculo se transforma numa barreira intransponível. Com ele, até as quedas se tornam parte de um caminho coerente. É a bússola interna que impede que você se perca em mares agitados. O curioso é que a maioria das pessoas que encontro acredita não ter um propósito. Dizem coisas como: eu nunca descobri minha missão, ou acho que não nasci para nada especial. Mas isso não é verdade. O que acontece é que aprendemos a procurar o propósito como se fosse um troféu escondido no alto de uma montanha distante, quando na realidade ele quase sempre está à nossa frente, nos gestos mais simples, nas dores que mais nos marcaram, nas histórias que nunca conseguimos esquecer. Um estudo da Universidade de Harvard, que acompanhou centenas de pessoas ao longo de décadas, descobriu que aquelas que declaravam viver guiadas por um sentido claro de propósito apresentavam níveis significativamente mais altos de resiliência emocional e longevidade. Não porque o propósito afasta os problemas, mas porque dá contexto a eles. Você já reparou como a dor, quando encontra um significado, se transforma? Pense em alguém que perdeu tudo num incêndio, mas que, a partir disso, fundou uma ONG para ajudar vítimas de tragédias. Ou em uma mãe que, depois de perder um filho, dedicou a vida a criar projetos de prevenção. Essas pessoas poderiam ter se afundado na amargura, e talvez tivessem todos os motivos para isso. Mas algo nelas se alinhou com uma força maior, e essa força deu forma a um caminho. Gurdjieff dizia que o homem só se torna verdadeiramente humano quando encontra um objetivo que transcende sua própria sobrevivência. Talvez essa seja a essência do propósito, ir além de si mesmo. Se você parar para olhar a própria vida, verá rastros desse chamado. Ele está nos momentos em que você sentiu que estava exatamente onde deveria estar, mesmo que a situação fosse difícil. Está nas conversas que, anos depois, ainda queimam dentro de você. Está nas injustiças que não consegue tolerar e nas causas pelas quais se emociona sem entender bem o porquê. Quantas dessas pistas você já ignorou? Quantas vezes se convenceu de que não tinha tempo, dinheiro ou energia para segui-las? E aqui vai um fato que talvez te surpreenda. Pesquisas em neurociência mostram que viver sem propósito aumenta em até 40% os riscos de desenvolver depressão após os 50 anos. Isso porque o cérebro, sem uma direção clara, tende a se prender a padrões repetitivos, reforçando o ciclo de apatia e desmotivação.
Propósito, portanto, não é luxo, é necessidade biológica. É como o oxigênio invisível que mantém o fogo interno aceso. Sem ele, a vida se torna uma sequência de dias suportados, não vividos. A ironia é que quanto mais simples for o seu propósito, mais poderoso ele será. Imagine um rio. Ele não decide que precisa ter um curso grandioso ou que seu destino final deve ser espetacular. Ele só segue, incansável, em direção ao mar. E justamente por seguir esse impulso simples e inevitável, acaba alimentando cidades, formando vales, transformando paisagens inteiras. Assim é com a vida humana. Não é necessário criar um propósito que impressione os outros, mas encontrar aquele que, silenciosamente, transforma você e, por consequência, tudo o que toca. Mas então surge a pergunta inevitável: e se eu não conseguir definir o meu propósito? Essa é uma das maiores armadilhas. Esperamos clareza absoluta, um momento eureka cinematográfico, e enquanto isso ficamos parados. Só que o propósito não se revela sentado no sofá. Ele se constrói enquanto você caminha. Você não precisa ver todo o mapa para dar o primeiro passo. Precisa apenas identificar a direção. E para isso, faça a si mesmo perguntas simples, mas incômodas. O que me incomoda tanto que eu não consigo ignorar? O que me emociona a ponto de me fazer agir sem pensar em recompensas? O que, se fosse retirado da minha vida, deixaria um vazio irreparável? Muitas vezes, o propósito nasce da dor. É como se a vida usasse nossas maiores feridas como pontos de passagem para nos empurrar para onde precisamos estar. Isso não significa romantizar o sofrimento, mas reconhecer que ele pode se tornar combustível. Quantas vezes uma crise foi o que fez você finalmente se mover? Quantas vezes algo que parecia um fim revelou-se o início de algo muito maior? Compartilhe nos comentários se já viveu algo assim. Pode ser que sua história inspire alguém que neste exato momento esteja perdido. E não se engane, viver com propósito não significa viver sem dificuldades. Pelo contrário, significa enfrentar desafios ainda maiores, porque você para de fugir e começa a caminhar deliberadamente em direção ao que importa. Mas essa é a diferença fundamental. Cada obstáculo deixa de ser um muro e se torna um degrau. Cada não recebido deixa de ser um fracasso e passa a ser um filtro, separando o que não é essencial daquilo que realmente merece o seu esforço. Gurdjieff ensinava que o homem que não sabe para onde vai é escravo das circunstâncias. E não é exatamente isso que vemos por aí. Pessoas talentosas, cheias de potencial, mas que vivem reagindo aos problemas, correndo atrás de urgências, apagando incêndios. Sem um norte, qualquer vento serve, mas também qualquer vento derruba. Quando você tem um propósito, até as tempestades ganham sentido. Você sabe que está indo na direção certa, mesmo que precise remar contra a corrente. Se existe um passo que pode redefinir toda a sua trajetória, é este: parar de esperar por um propósito perfeito e começar a viver de acordo com o melhor propósito que você consegue enxergar hoje. Ele pode mudar, evoluir, se expandir. Mas enquanto você não o coloca em prática, a vida continua passando e o relógio não espera. Então qual vai ser? Você vai continuar vivendo ao sabor das circunstâncias ou vai finalmente assumir o leme e navegar na direção que o seu coração já conhece? Em algum momento do caminho, é inevitável que percebamos que todos os fragmentos discutidos até aqui, ação, karma, propósito, não são peças soltas. Eles se entrelaçam, como fios invisíveis que, unidos, formam o tecido da vida que você experimenta todos os dias. E esse tecido, mesmo que pareça gasto ou marcado pelo tempo, pode ser tecido de novo. Mas para isso é preciso uma decisão inegociável, não mais viver no automático, não mais aceitar a estagnação como destino. George Gurdjieff dizia que o homem não muda,
porque não quer mudar de verdade. E talvez esta seja a sentença mais simples e mais brutal que podemos ouvir. Porque ela nos desarma, nos tira as desculpas e nos deixa cara a cara com a responsabilidade pelo que fazemos ou não fazemos da nossa existência. Quando começamos a alinhar as crenças que nos sustentam, as emoções que cultivamos, a forma como nos comunicamos com o mundo e, finalmente, as ações que tomamos, algo muda de maneira quase palpável. Não é mágica, é coerência. É como se, de repente, cada parte de você começasse a remar na mesma direção e o esforço deixasse de ser um desgaste para se tornar impulso. O propósito atua como leme, as crenças como estrutura, as emoções como combustível, a comunicação como vento e as ações como remos. Quando um desses elementos falha, o barco deriva. Mas quando todos trabalham juntos, mesmo as correntes contrárias acabam ajudando, porque agora você sabe para onde está indo. É aqui que a jornada se torna mais exigente, mas também mais gratificante, porque para muitos, o simples fato de saber o que quer já é um avanço gigantesco. No entanto, é apenas o começo. Saber sem agir mantém você no mesmo lugar. Agir sem propósito cansa e frustra, e ter propósito sem ajustar as crenças e emoções é como tentar correr com correntes nos pés. Essa é a equação que precisa ser fechada, cada pilar fortalecendo o outro, criando um ciclo virtuoso que se retroalimenta. Se olhar para trás agora, verá que muito do que pareceu azar, destino ou injustiça foi, na verdade, resultado desse equilíbrio, ou da falta dele. As situações em que você prosperou não aconteceram por acaso. Eram momentos em que, consciente ou não, todos os pilares estavam alinhados. Da mesma forma, os períodos de maior dificuldade e sensação de impotência provavelmente surgiram quando um desses pontos foi ignorado. Essa consciência é libertadora, porque nos mostra que nada está realmente fora do nosso alcance, desde que sejamos capazes de intervir no que está dentro de nós. Mas é também um chamado à coragem, porque agir com propósito não significa apenas construir, significa também destruir. Derrubar crenças antigas, abandonar hábitos que confortam, cortar relações que drenam a sua energia. E isso dói. É muito mais fácil continuar carregando o que já conhecemos, mesmo que seja pesado, do que se lançar no desconhecido. Porém, não há crescimento sem esse tipo de ruptura. É como podar uma árvore. No momento, parece crueldade, mas com o tempo, ela floresce com mais força e beleza. Muitos, ao chegar nesse ponto, tentam negociar com a própria consciência. Dizem a si mesmos que vão mudar, mas aos poucos, sem perceber que esse aos poucos é muitas vezes um disfarce para não mudar. Gurdjieff alertava que o adiamento é a mais sutil das formas de resistência. E enquanto adiamos, o tempo nos cobra um preço silencioso, o de viver uma vida menor do que aquela que poderíamos ter vivido. Chega então a hora de encarar a verdade. Ninguém virá nos resgatar. Não haverá um momento perfeito, uma oportunidade que resolva tudo sozinha, uma intervenção divina que faça o trabalho por nós. Tudo o que precisamos já está presente, em nós, ao nosso redor, no conjunto de experiências que acumulamos. O que falta é a coragem de assumir o comando, de unir tudo isso numa direção única e consistente. E essa decisão não é apenas um ato de força de vontade, é um pacto consigo mesmo, é olhar nos olhos da própria história e dizer: chega, agora é diferente. É aceitar que daqui para frente cada crença será examinada, cada emoção escolhida, cada palavra medida e cada ação intencional. É compreender que prosperar não é um acontecimento, mas um estado contínuo de alinhamento. Ao entender isso, algo dentro de nós se acalma, mesmo em meio à incerteza, porque deixamos de ser joguetes das circunstâncias e passamos a ser arquitetos da própria vida.
E como todo arquiteto, precisamos de um plano. Não um plano perfeito e engessado, mas um que sirva de guia para os próximos passos, que transforme ideias em movimento e propósito em resultados tangíveis. É exatamente aqui que a jornada que percorremos até agora encontra seu ponto de virada. Todas as reflexões, histórias e verdades que atravessaram você até aqui não servem de nada se não forem traduzidas em um roteiro prático, específico, capaz de ser colocado em ação a partir de agora. Porque, como Gurdjieff também ensinava, o conhecimento só vale quando é aplicado. E é essa aplicação, concreta e corajosa, que vamos construir juntos a seguir. Está pronto para transformar tudo isso em ação real? Chegamos ao ponto em que a teoria precisa se tornar prática viva, onde as palavras ganham corpo e caminham com você todos os dias. Até aqui, falamos sobre ação, propósito, alinhamento interno, karma e coerência como forças que moldam a sua vida. Agora é o momento de transformar esses conceitos em um plano claro, aplicável e contínuo, capaz de sustentar a mudança que você deseja viver. Nada de fórmulas mágicas, nada de atalhos ilusórios. O que proponho é um caminho real, que exige presença, constância e entrega. O primeiro passo é criar um ritual diário de escolha de vibração. Antes mesmo de sair da cama, respire profundamente 3 vezes, sentindo o ar entrar e sair com presença total. Pergunte a si mesmo: qual vibração eu quero sustentar hoje? Escolha uma palavra que represente essa vibração. Pode ser coragem, gratidão, foco, serenidade, e carregue-a com você como um fio condutor. Ao longo do dia, quando se sentir perdido, volte a essa palavra e se reconecte ao estado que decidiu cultivar. Isso não é apenas um exercício mental, é um ato de comando sobre a sua própria energia. O segundo passo é revisar conscientemente suas crenças. Pegue um caderno e anote, sem filtros, todas as frases que surgem na sua mente quando pensa sobre dinheiro, relacionamentos, saúde, trabalho e espiritualidade. Depois observe quais dessas frases te limitam, quais são herdadas, quais você repete sem nem saber por quê. Substitua cada crença limitante por uma afirmativa fortalecedora e leia em voz alta todos os dias. Essa prática simples, quando mantida com disciplina, é capaz de reprogramar gradualmente a forma como você percebe o mundo e a si mesmo. O terceiro passo é o cultivo deliberado das emoções. Entenda, não é possível viver apenas reagindo ao que acontece. Escolha de forma ativa o que quer sentir. Isso não significa negar ou reprimir emoções difíceis, mas sim desenvolver a habilidade de redirecionar a energia emocional. Quando perceber que está preso em raiva, medo ou ansiedade, interrompa o padrão. Levante-se, mude de ambiente, coloque uma música que te inspire, mova o corpo, respire fundo. A emoção é movimento. E se você mudar o movimento, muda também o estado interno. O quarto passo é refinar a sua comunicação. Comece pelo diálogo interno. Como você fala consigo mesmo? Observe se as suas palavras internas são de incentivo ou de sabotagem. Troque o "eu não consigo" por "estou aprendendo a conseguir". O mesmo vale para sua comunicação com os outros. Fale de forma clara, honesta e respeitosa. Escute mais. Use palavras que abram caminhos, não que os fechem. E, sobretudo, aprenda a se comunicar com o que está além. Chame de Deus, Criador, Universo ou Essência. Essa conversa silenciosa, feita na oração ou na meditação, afina o seu propósito e te mantém no eixo. O quinto passo é a ação inspirada. Aqui não se trata de fazer muito, mas de fazer o que é certo e necessário. Crie uma lista semanal de 3 ações concretas que te aproximem diretamente do seu propósito. Não importa o tamanho delas, importa a direção. Uma ligação, um passo no projeto engavetado, uma mudança na rotina, uma conversa adiada.
Ao final de cada semana, revise. O que você fez funcionou. O que pode ser ajustado. A ação inspirada é viva. Ela se adapta, mas nunca para. O sexto passo é o acompanhamento e ajuste constante. Reserve um momento da semana para olhar para os últimos dias e avaliar como está o alinhamento entre suas crenças, emoções, comunicação e ações. Pergunte: eu vivi de acordo com meu propósito esta semana? Onde me desviei? O que me fortaleceu? Esse olhar constante impede que você volte ao piloto automático. Por fim, o sétimo passo é criar um ambiente que sustente a sua evolução. Isso significa cuidar das pessoas com quem você convive, dos conteúdos que consome, dos lugares que frequenta. A energia ao seu redor influencia diretamente a sua própria energia. Esteja onde a sua luz pode crescer. Alimente-se de conversas construtivas, de leituras que ampliem a consciência, de relações que te inspirem. Lembre-se, prosperar não é um evento isolado, é um estado contínuo. É a soma das pequenas escolhas feitas com intenção. Não espere resultados imediatos como quem planta hoje e quer colher amanhã. A natureza não funciona assim, e nem a vida humana. Mas se você mantiver o cuidado diário com esses pilares, vai perceber que algo muda. A clareza aumenta, a confiança se fortalece e a vida começa a responder na mesma frequência que você emite. Agora, a escolha está diante de você. Pode continuar vivendo como antes, esperando que algo externo mude tudo, ou pode assumir o comando e aplicar cada passo deste plano a partir de hoje. Se este conteúdo tocou você de alguma forma, inscreva-se no canal para continuar recebendo reflexões como esta. Curta o vídeo para que ele alcance mais pessoas e, principalmente, compartilhe nos comentários quais dessas práticas você vai começar a implementar. Sua experiência pode inspirar e transformar a vida de alguém que, neste momento, está procurando exatamente essa resposta.